Em meio à rotina, tem doença que chega sem fazer barulho e, quando dá sinal, pode já ter avançado. A doença de Chagas segue presente e exige atenção. Causada por um parasita, a doença pode ser transmitida principalmente pelo inseto, conhecido como barbeiro, mas não é a única forma de contágio. O infectologista Jandrei Marcos explica como a doença é transmitida e por que ela ainda preocupa. É uma doença causada por um parasita, ele é introduzido no corpo a partir de uma picada de um inseto, que já foi muito conhecido no Brasil, que é o barbeiro, e ele tem outras formas de transmissão que são conhecidas há menos tempo do que o barbeiro em si. Então é possível pela transfusão de sangue você adquirir a doença de Chagas, é possível pela ingesta de alimentos contaminados pelas fezes desses insetos, e também existem formas que são consideradas congênitas, né? Então que a mãe está doente, ela passa para o recém-nascido quando ele adquire. No Brasil e na América Latina, essa é uma doença endêmica, então a gente tem um número de casos mais ou menos constante a todo ano em algumas regiões do nosso país. Em muitos casos, os sintomas demoram a aparecer, o que dificulta o diagnóstico. E muitas pessoas só descobrem a doença anos depois, após muitas complicações. A doença de Chagas ainda é um desafio para a saúde pública e, por isso, muitos especialistas fazem um alerta que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Hoje, a grande dificuldade para o diagnóstico de doença de Chagas seria a falta de disponibilidade desses testes e a possibilidade de, mesmo a pessoa estando doente, o teste ainda dá um resultado negativo, que é o que a gente chama de falso negativo na prática. Porque no PCR você precisa ter o parasita em grande quantidade, às vezes, e ele não atinge essa quantidade necessária, e a sorologia pode ser falsamente negativa em muitos casos, como imunodepressão ou alguma interferência, né? E isso dificulta muito o diagnóstico. A prevenção começa com cuidados simples, como evitar a presença do barbeiro em casa e ter atenção com os alimentos. E o infectologista também orienta sobre como reduzir os riscos no dia a dia. Ainda temos no Tocantins vários locais com bastante agente ainda transmissor, principalmente nas regiões mais peridomiciliares. A gente observa algumas regiões com esses agentes ainda. Existe ainda a transmissão relacionada à ingesta de frutos, né? Então, assim, com o barbeiro, com outros insetos que são transmissores também, estando misturado com açaí e com outras frutas da nossa região, e isso faz com que, quando essa fruta é batida, né, misturada, ela acaba matando o barbeiro e ele acaba transmitindo a doença em si, acaba ficando residual dentro desse suco, né, dentro do açaí em si, e atualmente é uma das principais formas de transmissão da doença em si. Então, a limpeza desse material, desse açaí e das outras frutas que são moídas para fazer sucos na nossa região, são de extrema importância para evitar esse contágio das pessoas com a doença de Chagas hoje. Ao menor sinal de suspeita, a orientação é procurar uma unidade de saúde. Informação e prevenção ainda são as melhores formas de combate.